Então, gente, bom dia. A gente vai falar hoje sobre essa dicotomia entre livre mercado e economia de Estado. A gente tem notícias recentes. Primeiro que o governo Trump, ele pediu que a empresa 3M parasse de exportar máscaras para o Canadá, América Latina, máscaras do tipo N95, que são fabricadas nos Estados Unidos. A 3M respondeu dizendo que não ia fazer isso porque essa solicitação tinha consequências humanitárias sérias para os países importadores de máscaras. Então, ela se recusou a coibir com o pedido do Trump. E a outra notícia que a gente tem em relação a isso foi no dia 5, lá em Lyon, onde autoridades francesas confiscaram 4 milhões de máscaras de proteção fabricadas por empresa sueca e que tinham destino Itália, Espanha, entre outros. O professor Carneiro vai comentar melhor sobre isso, mas é um problema sério que a gente está vendo agora nessa situação de emergência, de pandemia, onde os governos dos países não estão deixando o livre mercado atuar e estão interferindo nas transações que os entes econômicos fazem. Eu acho que tem duas coisas importantes aí que faltou referenciar. Primeiro, a notícia de que você está tendo lá no saguão, na área de embarque de cargas na China, a revenda de lotes que já tinham sido pactuados com alguns países, né? A França fez essa denúncia recentemente, a União Europeia agora denunciou de maneira mais ampla isso, de que intermediários americanos estariam triplicando, quadruplicando o valor dos equipamentos no aeroporto, na pista de decolagem, e desviando essas cargas para os Estados Unidos. Interessante a gente notar que todo mundo está reclamando e todo mundo está fazendo igual. A China eu vou tratar como uma coisa à parte, mas o próprio Brasil, que produz respirador, a gente produz o tal do respirador mecânico, o Brasil tem fábrica de respirador mecânico, o próprio Brasil bloqueou a exportação desses respiradores recentemente, né, como bloqueou a exportação de alguns equipamentos médicos para outros países. Então, todo mundo está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Os estados estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. E a ideia desse país é que eu tenho que garantir o suprimento médico para mim. O que parece muito esquisito é que grandes economias, apesar de verem o que estava acontecendo no mundo, não se prepararam para isso. Os americanos, eles têm vários dispositivos que permitem a reorganização logística de indústrias. Tem uma legislação específica de guerra que permite uma reorganização de indústrias para a produção desses equipamentos, e como eles deixaram para fazer agora, depois que a epidemia já se alastrou, já está gerando danos e problemas muito grandes, sociais muito grandes, eles têm que correr atrás do prejuízo, fazendo essa bagunça toda e acertando em cheio países que não têm a mesma capacidade produtiva que eles. A China faz o jogo dela, a China nunca foi um país muito comprometido com o cumprimento de contrato, nunca ligou muito para isso. Quem já fez com negócio com o chinês sabe disso. Na hora do embarque eles mudam a regra. Então, a China está fazendo o que ela sempre faz, mas na frente a gente vai falar das consequências disso. Os americanos estão claramente desesperados, completamente desesperados. Soltaram agora uma chamada de contratação de médicos, prometendo pagar $20 mil por mês, um contrato de 10 meses, prorrogável por mais 7. Daria mais ou menos R$100 mil por mês, com um processo de liberação de embarque dos Estados Unidos extremamente rápido. Então, você vê o nível de pressão que os americanos estão sentindo hoje, uma situação em que eles aparentemente já perderam o controle das epidemias. A resposta da 3M, ela deve ser comparada com a atitude das empresas chinesas, porque a China não está proibindo exportação, a China não está obrigando ninguém a vender, o governo chinês não está obrigando o cara a vender para o país A ou para o país B. Isso o cara está fazendo ali no aeroporto, esse desvio de rota é uma coisa do cara ali na hora do embarque, no final da produção, no meio da produção. Cancelaram a venda de respiradores para o Nordeste, porque provavelmente os americanos ofereceram um preço mais alto. A China não está muito preocupada com amanhã. A 3M está preocupada com amanhã porque a 3M sabe que o mercado pune. Os chineses ainda não sabem disso. A China é um país comunista. Eles ainda não entenderam muito bem esse negócio que o mercado pune. E provavelmente o mercado vai punir. A produção da maior parte dos EPIs é ridícula. Não é uma produção de alta tecnologia agregada. A gente está falando basicamente de não tecidos que são costurados, à exceção da máscara N95, que é um pouco mais complexa, mas que países como o Brasil produzem sem nenhum tipo de problema, né? Países como os Estados Unidos também podem produzir sem nenhum tipo de problema. A Europa pode produzir sem nenhum tipo de problema. Fatalmente, você vai ter uma retaliação no longo prazo aqui, porque isso deixa claro que esses equipamentos, esses materiais básicos não tem como um país depender do outro. Não tem como o Brasil depender da China, não tem como a Itália depender do Brasil, não tem como os Estados Unidos depender do resto do mundo. Então,
fatalmente, essa indústria chinesa que agora está nadando de braçada nos dólares, fatalmente vai cair a míngua nos próximos anos, porque ninguém vai comprar da China. Sabe que o dia que acontecer um problema, os caras não vão cumprir o contrato. O que é importante notar é que é diferente você não conseguir entregar. É diferente eu ter tanto pedido e estar montando uma fila e eu não consigo entregar para o cara dentro do prazo. Isso é uma coisa. Outra coisa, sou eu romper um contrato com alguém que precisa para simplesmente passar para outro que quis furar a fila. Isso tem consequências nas relações comerciais e terá consequências nesse mercado. Então, provavelmente a gente vai ver nos próximos anos o mercado chinês de EPIs indo para a bancarrota. Países responsáveis não compram mais EPI da China assim que isso acabar, né? Vão comprar agora porque precisam, mas não vão comprar mais da China assim que isso acabar. E a 3M sabe que se fizer o jogo do governo americano, também não vão comprar mais dos Estados Unidos. Então, ele vê que se tem uma empresa, a empresa está preocupada com a perenidade dela, com a posição futura do mercado. No outro, você tem empresas que são excessivamente coordenadas por um governo que não tem muita noção dessa posição futura de mercado, vão aprender agora, né? Vão aprender, sem dúvida nenhuma, nos próximos meses. Em termos de mundo, só tem 2 países no mundo que conseguiriam colocar ordem no que as empresas chinesas estão fazendo. E aí, talvez quem esteja assistindo vai ficar até impressionado com o que eu vou falar. Esses 2 países são Estados Unidos e Brasil. A Europa não tem a menor condição de impor uma organização, uma maior ética na prática comercial chinesa nesse momento, simplesmente porque a Europa não integra a cadeia logística fundamental da China. A China integra a cadeia logística fundamental da Europa. A recíproca não é verdade. Os que efetivamente integram a cadeia logística fundamental da China são países produtores de petróleo, e aí a China tem vários para correr. O que a China não tem para correr é dos grandes produtores de alimento. E, de fato, os 2 grandes produtores de alimento do mundo são os Estados Unidos e o Brasil. E nenhum dos 2 tem como suprir o que o outro vende. Então, se o Brasil para de vender alimentos para a China, os americanos não têm como suprir o que o Brasil deixou de vender. Se a gente evolui para um cenário de retaliações econômicas, uma retaliação brasileira pode ser a proibição do embarque de gêneros alimentares e hidrocarbonetos para a China, enquanto a China não cumpriu os contratos de respiradores e EPIs com o Brasil. Como é que a China pode responder a isso? Ela não tem como responder. Ela não tem de quem comprar. Ela não tem de quem comprar os volumes de soja que são vendidos pelo Brasil para eles. Então, você deixa o país numa situação muito complicada. Então, infelizmente, você começa a evoluir para isso, porque nós não estamos mais falando, nesse caso, de livre mercado. Não há uma preocupação das empresas chinesas com as relações econômicas sucessivas. Essa preocupação tem das americanas, essa preocupação tem das europeias, essa preocupação não existe na China, né? O que nos leva a um outro exemplo recente, né? Essa oferta americana por médico, propondo pagar $20 mil por mês durante 10 meses, prorrogava por mais 7. Né? E muita gente ficando preocupada, falando assim, olha, os nossos médicos, agora eles querem roubar nossos médicos, vão levar nossos médicos para lá. Bom, pessoal, vocês vão ver o livre mercado funcionar aí, né? E não se iludam. Livre mercado tem preocupação intertemporal. Aqueles que atuam no livre mercado têm preocupação intertemporal. Um médico que olha essa oferta e se sente tentado, dificilmente é um bom profissional e dificilmente enxerga um futuro promissor no Brasil. Por uma questão simples. Se você larga a sua equipe médica agora, no mês, você tem uma pandemia, você tem um risco danado de colapso dos sistemas de saúde. Se você larga sua equipe agora, você larga seu hospital agora, você larga os seus pacientes agora, simplesmente para ganhar $20 mil por mês durante 10 meses, você se esforça para ficar por lá. Porque quando você voltar, dificilmente o hospital em que você estava vai te querer de volta, porque ele sabe que não pode contar com você. Dificilmente teus pacientes vão te querer de volta. Eles sabem que não podem contar com você. E, quiçá, isso justifique ações disciplinares e éticas no Conselho Regional de Medicina para suspensão da sua licença, porque nós estamos no meio de uma epidemia, o médico já tem um contrato de trabalho estabelecido, ele já tem compromisso com os pacientes e ele abandona esse compromisso, abandona esse sistema de saúde que não só o sustentou, como o formou, porque a maioria desses médicos, quem pagou pela formação deles foi a sociedade brasileira. A maioria formou em universidade federal, paga pelo governo. Né? Exatamente. E aí agora, não, eu vou largar e vou lá ganhar $20 mil por mês durante 10 meses, depois eu volto? Eu vejo uma grave falha ética aqui. Quem fizer isso
tem que ser suspenso, e tem que ser suspenso por um bom tempo, por 3 anos, 4 anos, e aí vive aí do dinheiro que ganhou por lá. Mas o mercado pune também. O mercado pune, porque a rede hospitalar sabe que não pode contar com aquele profissional. Ele acha o quê? Que ele vai abandonar o contrato dele com a Rede D'Or para passar uns meses em Nova York ganhando mais, e quando ele voltar, a Rede D'Or o receberá de braços abertos. A Rede D'Or que vai se lascar nesse período para conseguir atender seus clientes. A Unimed que vai se lascar para atender seus clientes. A rede pública que vai se lascar para atender a demanda. Então, acha que esse pessoal vai receber de braços abertos. Venha, doutor, que bom que o senhor voltou. A minha avó que o senhor tratava morreu porque o senhor não estava aqui. Mas agora que bom que o senhor voltou, né? A vida não funciona assim, mercados não funcionam assim. Esses médicos têm um problema intertemporal que eles deviam pensar. Largar tudo para no final do dia terminar com 600 mil reais no bolso durante um ano? Ah, não, é 20 mil dólares, é 100 mil por mês. Bruto, meu amigo, bruto. Você vai pagar imposto de renda, você vai ter que se manter lá. Você vai ganhar 600 mil reais no final do dia líquidos num ano. Você é um médico muito ruim. Se essas são as suas expectativas econômicas, você é um médico muito bosta. Então vá lá mesmo, vá lá. Você tem que trabalhar em outro lugar, não é aqui. Porque você é um médico muito ruim para trabalhar aqui. Porque um médico que larga sua equipe, seu hospital, seus pacientes, para ganhar 600 mil no ano, é um médico de bosta. O mercado não funciona assim. Então, mercados punem. Mercados punem. Quem vive mercado sabe que mercado pune. Quem não pune é governo comunista chinês. Mercados competitivos punem e vão punir. Vão punir a China. Dificilmente a gente não vai ver, a partir do final dessa crise, o surgimento de uma forte indústria de EPIs no Brasil. Dificilmente a gente não vai ver daqui para frente a proibição de compra da China nas licitações públicas, nos contratos públicos. Dificilmente a gente não vai ver daqui para frente os hospitais privados brasileiros não aceitando mais produto chinês de EPI. Tá? Então a gente vai ter uma reação de mercado. Isso é uma reação de mercado. Eu estou disposto a pagar. Você me vendeu uma máscara por 10 centavos, enquanto o cara que pede 20 centavos, não é vantagem nenhuma para mim, é vantagem para mim enquanto eu confio em você como fornecedor. Quando você deixou de ser um fornecedor confiável, amigo, eu não vou comprar, eu prefiro pagar 20 centavos aqui pro cara, para ter certeza que a hora que a corda apertar, eu vou continuar conseguindo comprar minha máscara, do que comprar de você. Até porque, venhamos e convenhamos, né? Mesmo que você dobrasse o custo do EPI, o EPI continua sendo uma merreca perto dos custos de serviços de saúde. Só que ele é vital para você preservar a saúde dos seus pacientes, a saúde dos seus médicos. Então, assim, é um preço muito baixo. Então, fatalmente, a gente vai ver o surgimento de uma indústria de EPIs no Brasil muito pujante, porque nós temos um dos maiores mercados do mundo de consumo de produtos médicos hospitalares. Como a gente deve ver também o surgimento de indústrias um pouquinho mais complexas, né? Isso é uma consequência econômica. Retaliações estatais, seguem sendo uma possibilidade. E vão ficar como uma possibilidade enquanto isso acontecer. Provavelmente, se os chineses quebrarem de novo o contrato com o Ministério da Saúde, foi feito um contrato de 8 mil respiradores, eles quebraram o contrato, foi feito um novo contrato de 8 mil respiradores. Provavelmente, se os chineses quebrarem de novo esse contrato, a gente passa a ter que conversar seriamente sobre a proibição de venda de alimentos, minério e hidrocarboneto para a China. E aí, o que o chinês faz? Come a nota de dólar que recebeu, assa na churrasqueira e come, assa no fogareiro e come lá os dólares. Porque é isso que ele vai comer. Ele não vai ter mais nada para comer além disso. Eu acho interessante uma das coisas que você falou sobre a formação dos médicos brasileiros sendo puxados por dinheiro público, né? Ou seja, dinheiro dos pagadores de impostos, como a Margaret Thatcher bem dizia. Então, o que acontece? Isso quebra um dos argumentos do pessoal que sustenta esse tipo de sistema, onde ele diz que ele dá grandes externalidades positivas. E o Milton Friedman, ele criticava isso nos anos, se eu não me engano, nos anos 70, onde ele dizia que ele formou em New Jersey, se eu não me engano, né? E raramente voltou para New Jersey depois de então. Então, assim, ele não forneceu externalidade positiva nenhuma com dinheiro público que foi investido nele. Então, esse eu acho que é um argumento que é interessante, a partir disso que você falou da questão dos médicos que vão para os Estados Unidos. A externalidade positiva está aí. Você vai lá, é um médico super caro de você formar. Em regra, são pessoas de classe média alta e rica que vão para as universidades. Você tem uma parcela de cota, mas é um curso de pessoas dos estratos mais ricos da população. Então, os caras estão aí, eles ganham isso de graça. Quem paga esse curso para ele
é exatamente a população mais pobre no final do dia, porque a gente tem ainda uma estrutura tributária que é regressiva, então quem não tem acesso à educação superior pública é quem paga para o cara formar, tá? E agora a gente tem que disputar eles com o mercado americano. Mas que coisa estranha, né? O subsídio governamental, ele cria essas dicotomias muito malucas. O mercado é bom quando me interessa, entendeu? Eu tenho que pagar pelo meu... Não, isso é um absurdo. Eu vou pagar pela minha formação superior, eu vou gerar externalidades positivas para o Brasil, porque eu vou ser médico. Mesmo que eu esteja na área privada, eu estou atendendo brasileiros pagadores de impostos. Quando a corda aperta, a gente vai ter que disputar esse médico com o mercado americano, que não pagou R$1 para formar esse cara. É meio estranho isso, né? Meio estranho, né? Então, o mercado, na hora de pagar o custo do sujeito, não pode existir. Mas depois, quando ele vai para o mercado de trabalho, a gente começa a ter que falar de mercado. Tá estranho isso. Até porque, se cada médico desse tivesse que ter pago pela sua própria formação, possivelmente nós teríamos como ter muito mais universidades de medicina funcionando aí. Possivelmente, o mercado da educação e medicina funcionaria de uma forma completamente diferente do que funciona hoje em dia. Aí vem, agora tem mercado? Tá estranho. É estranho. É tipo o discurso do funcionalismo público que não pode ter redução salarial do servidor público porque o servidor público vai manter a economia brasileira. Vai manter como? Tributação agora é mágica? Porque, assim, eu sou professor da UNB, meu salário de professor da UNB vem de imposto. Isso significa que um cara faturou 100, mas desses 100, ele botou para dentro da empresa dele 80. Ele não botou 100. Esses 20 são impostos. 20, 25, 30, 45%. Tem produto que 70% do preço é imposto para pagar meu salário. Então, quando meu salário diminui, esses impostos ficam com quem trabalhou, ficam com quem vendeu, né? E é o meu salário, que é o motor da economia, é o meu consumo. Então, assim, é importante. É vital para a economia brasileira, servidor público, poder continuar andando de Jeep, né? É estranho.